Gênesis 20, de 1 a 18. Pastor Paulo Brasil. Habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: era minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não de permitir que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Eis que em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: o que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, e será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão sarou Deus a Abimeleque e sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olhem, Senhor bendito, usa a Tua palavra com poder nessa manhã, para falar aos nossos corações, para trazer glória ao Teu nome, para edificar a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O que nós temos mais medo na vida? Qual o medo que mais paralisa a nossa vida? O que você, na sua convicção de salvação, na certeza que Deus lhe prometeu grandes coisas e que você já conquistou elas em Cristo, as conquistou em Cristo, mas em algum momento a sua vida é paralisada e você não consegue dar um passo adiante por causa de um temor, por causa de medo. E aí podemos dizer, por causa da falta de confiança. O que exatamente que paralisa a sua vida? Que faz você voltar para o lugar onde você iniciou a sua jornada? E que você amadureceu, cresceu, foi um homem que todo mundo percebe que você cresceu espiritualmente, mas naquele dado momento você volta como se você estivesse iniciando a caminhada de novo. Parece que tudo volta a estaca zero. Algumas pessoas
empresários, né, e impressionado o testemunho deles. Conversando pastoralmente mesmo com esse irmão, um dos homens mais corretos que eu já pude conhecer na vida, no seu negócio, na sua prática. Ele é conhecido no meio dele como um homem que não paga propina. Impressionante. Mas tem uma área da vida dele que ele age como se ele não conhecesse a Deus. Se ele nunca tivesse visto ao Senhor. E na nossa conversa pastoral, ele disse isso para mim. Isso é muito interessante, porque é um aspecto da vida que é preso, que é pego, e que a pessoa vai, daqui a pouco volta do mesmo estado. O que paralisa você? O que está faltando para você avançar nessa área? Aqui nós temos um homem que vai ser conhecido nas Escrituras como o pai da fé. O homem que acreditava em coisas que nós já vimos que ele acreditava. Vimos, obviamente, porque ele acreditava naquele que viria em Cristo. Ele esperava aquilo que nós esperamos com a linguagem mais aprofundada e rebuscada do que antes. Na antiga aliança, se acreditar na terra prometida, na perspectiva celestial divina, era algo impressionante. O autor da carta aos Hebreus diz que Abraão era um homem que aguardava uma cidade chamada cidade celestial. Ele esperava, ele confiava, ele cria em algo que era superior a tudo aquilo que ele via. No capítulo 22 de Gênesis, ele vai passar pela maior prova da sua história. Ele vai levantar o terno para matar o seu filho, porque Deus ordenou que ele ia fazer. Ele confiava. Tem pessoas que, quando trata questões financeiras, crise financeira, estou passando por dificuldade, mantenha a postura, a fidelidade, a serenidade, não tem, meu Deus, esse homem é firme. Mas se envolve doença, aí a pessoa cai em grande tragédia, falta de confiança, tristeza. Uma área da vida você se comporta de um jeito, uma outra área da vida você se comporta de outro jeito. Abraão, de alguma forma, temia morrer. Que coisa impressionante. Mas ele, que coisa interessante, ele não temeu quando foi para matar o seu filho, porque ele acreditou no seguinte: Deus é capaz de ressuscitar. Mas ele acreditava que os homens do mundo que ele vivia poderiam matá-lo por causa de sua mulher, por causa de sua esposa. E esse é um pecado, e é interessante notar que Abraão vem crescendo, não é, espiritualmente. É um homem que cada vez mais você vai notando como ele é robusto na fé. Mas de repente no capítulo 20 ele volta para o capítulo 12, para a mesma história que aconteceu com o faraó lá no Egito. O mesmo pecado, o mesmo problema.
filme se voltasse para mostrar a ele que, apesar daquilo que ele disse ser perfeito, ele ser o pai da fé, ele até poder sacrificar o filho, ele ainda não era o perfeito, aquele que nunca pecaria. Jesus Cristo. A narrativa do capítulo 20 ela é impressionante por esse detalhe. Mas o mais impressionante é como que Deus transforma. Como que Deus transforma a fragilidade do homem, até a infidelidade do homem, em grandes benefícios. Trazendo à memória o que o apóstolo Paulo disse: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, e não pode negar-se a si mesmo. Apesar da história, a graça de Deus é exaltada. A história começa, capítulo 20, voltemos ao texto, por favor, comigo, irmãos. A história começa numa perspectiva que mostra que Abraão ele não era algo que acontecia sem ele pensar, era algo de fato planejado. Tanto é que no próprio texto ele vai dizer categoricamente isso. Quando ele diz, olha, eu acertei com ela, que todo lugar que nós chegássemos, ela diria que eu era irmão dela. Já havia um acerto entre eles. Havia um acerto e categoricamente ele diz isso. Verso 11: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, eles me matarão por causa de minha mulher. Certamente não há o temor de Deus nesse lugar. É interessante porque quando ele estabelece esse padrão, duas coisas, ele tinha duas convicções. Primeiro, uma convicção verdadeira: os homens eram maus, eles tinham intenções más e iam tentar matá-lo, isso era um fato, não é? E se você pensar dentro da obra da redenção, isso seria algo até biblicamente claro nas Escrituras. Você vai notar isso nas Escrituras, a tentativa de impedir que a linhagem do Redentor seguisse adiante, de onde procedia o Redentor. Então, o mundo, aqueles que odeiam a Deus, iam tentar matá-lo. Isso é o princípio básico. Esse não é o problema, isso é uma constatação errada. O erro aqui está na metodologia que ele utilizou para resolver esse problema. Que foi não confiar que Deus iria libertá-lo, sem precisar mentir e ao mesmo tempo expor a sua esposa a possibilidade de ser abusada por outro homem. Ele não teve problema nenhum em reconhecer aquilo que eles eram maus. Os desígnios deles eram maus. O erro dele foi na metodologia, a solução que ele encontrou. E aqui é importante, irmãos, é uma reflexão, porque esse é um elemento interessante na nossa vida cristã. Nós temos conhecimentos doutrinários profundos até, de muitas áreas, muitas coisas acerca de Deus. Ele é soberano, ele governa tudo, ele é dono de tudo, ele tem um plano, ele vai realizar aquilo que ele planejou. Mas esse é um conhecimento que muitas vezes a gente utiliza, não é, para os nossos embates teológicos com aqueles que pensam contrário a essa doutrina. Mas tem momentos na vida prática que essa doutrina ela não chega, você não consegue aplicá-la aqui. E esse aqui é o grande problema de Abraão.
Ele sabe de tudo isso. Ele confia em toda essa verdade. Mas na hora de resolver o problema, ele utiliza os métodos contrários àquele conhecimento. Deus é soberano. Ontem estava conversando com um colega, um pastor, colega meu, e está passando por um problema na igreja e a igreja dividiu. E aí são mil explicações, muitas explicações para a razão dessa divisão. Todas elas ele acredita que tem razão. E o que eu procurei dizer, talvez não fui ouvido, né, mas eu procurei dizer que foi: é melhor você sofrer um dano, é melhor se eu sair, é melhor que o Senhor seja humilhado, é melhor que o seu nome seja pisoteado, é melhor do que o nome de Cristo ser pisoteado, do que o Evangelho ser jogado na lama na cidade. É melhor você passar por isso, é melhor que você sofra, é melhor que você passe por isso, mas não deixa o Evangelho de Cristo passar por isso. Resolva as coisas de outra forma, mas não faça isso. Não permita que a igreja do Senhor se divida dessa forma. E aí vem um embate de texto, né? Nós temos sede de justiça, e tem que falar Deus para lá. Eu falei, é verdade, os textos estão todos sérios, mas talvez um texto que se aplique a esse contexto é de Tiago. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Não confunda a sua ira com a justiça de Deus. Não confunda a sua ação raivosa contra o pecado com a justiça de Deus. São coisas diferentes e até contraditórias, porque diz Tiago que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Abraão aqui conhecia quem era Deus, sabia quem era Deus. Mas na hora de aplicar esse conhecimento era: ora, vocês são maus, muito bem, teologicamente perfeito, vocês são homens que têm pensamentos maus, vocês planejam a morte, vocês são homens que não temem a Deus, certíssimo. Agora, como é que eu lido com gente assim? É mentindo? É falando meia verdade? É com estratégia humana? Como que eu lido nessa situação? Quando eu sou pego na malha fina, porque não paguei meus impostos corretamente, o que eu vou fazer lá? Eu vou confessar que fiz errado, pagar o que eu devo, eu vou, com uma estratégia, levar uma mentira para tentar enganar as pessoas? O que eu faço? Eu conheço a verdade, mas na hora de aplicá-la, eu uso uma estratégia de quem não conhece a verdade. Eu uso o meio de quem não conhece a verdade. E isso aqui, irmãos, perceba que essa é uma característica. Abraão aqui diretamente está dizendo: olha, nós montamos essa estratégia. Por onde nós fôssemos e nós nos deparássemos com uma situação como essa, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer dessa forma. Você vai dizer que é minha irmã, e aí eles vão levar você, não é? E eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu sabia que vocês iam me matar. Verso 13. Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar que entrar, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Essa é a nossa estratégia. Faremos assim.
Interessante, irmãos, é que aqui surge um conceito também que talvez Abraão não tivesse com toda certeza. Porque ele tinha consciência, não é? Ele tinha consciência que aquele povo ali era um povo que não temia Deus. Ele aparentemente deu uma informação correta, mas não correta totalmente em relação a esse povo e a esse rei. Porque o impressionante é que Deus se apresenta a ele no sonho, porque ele toma a mulher de Abraão baseado na informação que Abraão deu a ele. Ora, também, a pergunta é essa, aqui nós estamos no capítulo 20, Sara já era uma mulher avançadíssima em idade, porque, se você perceber, vai ser no capítulo 21 que vai nascer Isaac, logo após, e o contexto é interessante, não é? Porque Abraão vai orar para que o ventre das mulheres se abra para ter filho, e ela não tinha filhos, mostrando exatamente quem é que tem o domínio e o poder, é o próprio Deus. E aqui nesse contexto, no capítulo 21, logo, ela tem um filho. Então, ela estava ali às portas de 90 anos. Mas certamente era segundo a narrativa, certamente por ser uma mulher bonita ainda, não é? Ela ainda chamou a atenção daqueles homens. E é impressionante porque ela é levada para dentro do harém dele. E o interessante é que quando ela entra no harém, um tipo de desgraça cai sobre Deus. Porque eles iam tocar numa mulher que era a esposa de Abraão, o pai da fé. Que mesmo tendo mentido e levado essa informação equivocada a eles, Deus preserva a sua vontade. O que ele planejou vai ser executado. Vai nascer um filho dessa mulher, filho de Abraão. E em sonho Deus se apresenta a ele, ao rei. E nesse sonho, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, havia um conceito de adultério antes mesmo de Êxodo 20. Isso é interessante, né? Porque Êxodo, lá na frente, vamos ter o mandamento não adulterarás. Mas aqui você vai ver, verso 3 diz assim, no capítulo 20, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Agora veja o que ele diz: ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Veja como é interessante, porque aqui nós estamos diante do contexto, paralelo, capítulo 19, foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e que a manifestação do Deus justo, que julga com perfeição, que desce dos céus para averiguar se aquilo é verdade, porque ele julga com a verdade. E ele vai dizer agora: o Senhor vai julgar uma nação inocente, o Senhor vai destruir uma nação inocente desse pecado. Não foi ele mesmo que me disse? É minha irmã, e ela também me disse: ele é meu marido, ele é meu irmão, melhor dizendo, com sinceridade de coração e na minha inocência, porque eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Não permiti que a tocasse. Em outras palavras, se eu soubesse que ela era a mulher dele, eu não a teria tomado como mulher. Que conceito é esse, irmão? De onde vem esse conceito de que deitar com mulher de outro é pecado? Esse é um princípio fundamental, por exemplo, Romanos, no capítulo 2, verso 14 e 15, descreve
descreve claramente que os gentios que não têm lei serão julgados pela lei do seu coração. Existe uma lei interna, e essa lei interna é aquela que é estabelecida e dita no nosso ciclo de fé, não é? E no Éden, Adão e Eva, eles tinham ali os 10 mandamentos ordenados no princípio da quebra da desobediência, não é? Porque se você pensar, não adulterarás, ele não podia quebrar esse mandamento porque só havia ele e ela. Não furtarás, tudo pertencia, tudo Deus deu a ele não ia roubar nada de ninguém. Então não havia o princípio da quebra do mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ele era o Criador e ele não havia a possibilidade da quebra do mandamento nessa forma. Por isso os 10 mandamentos estavam ali refletidos na obediência ou não, de comer ou não comer do fruto daquela árvore. E ali sim se manifestava todo o princípio da lei. Então no coração do homem estava estabelecido isso. Veja que até no capítulo 38 de Gênesis, quando José, 39, melhor dizendo, quando José é tentado pela mulher de Potifar, ele diz à mulher de Potifar: eu não vou me deitar com você, porque eu não vou pecar contra Deus. Então há um conceito de que deitar com a mulher que não é sua é a quebra do mandamento de Deus, é pecado contra Deus. E aqui Deus está dizendo isso. O princípio básico está dizendo isso. E é fundamentado, não é, na doutrina bíblica da criação. Deixará homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O princípio aqui bíblico, Deus está trazendo através de um sonho a esse rei. E ele teme a Deus. É interessante, ele teme a Deus, a ponto de ficar desesperado e chamar todos os seus para relatar o que aconteceu. E é tão sério isso, que todos ficam apavorados. É interessante porque diferentemente de Ló, que chegou para a nação de Sodoma e Gomorra e disse, não é? Deus vai destruir. Chegou para os genros dele, Deus vai trazer fogo, venha comigo. Eles riram dele. Aqui, ele chega e anuncia o que aconteceu em sonho e causa pavor. E a linguagem muda, porque eles são inocentes, mas ele não deixaria de ser condenado mesmo na inocência. Isso é uma coisa interessante. Deus disse assim, ele diz para Deus, eu fiz isso na inocência. Ele diz, é por isso mesmo que eu vim falar com você. Ele diz categoricamente, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, o verso 6. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim e não de permitir que a tocasse. Veja bem, mesmo na inocência, mesmo na sinceridade, eu não permiti que você pecasse contra mim. Contra mim. Por que contra Deus? Porque esta é a vontade de Deus, que o homem tenha uma única mulher, que ele seja fiel à sua mulher. Esse é o mandamento de Deus. Se ele se deitasse com uma mulher que não era sua, ele estaria pecando contra Deus. Você vai pecar contra mim, mesmo na tua inocência. Mesmo na tua inocência. Isso é interessante, não é? Porque a inocência, ela não nos livra da condenação quando nela nós pecamos, quando na inocência nós pecamos. Daí a oração do salmista e os sacrifícios pelos pecados ocultos, pelos pecados que ainda não se sabia.
Daí o salmista, não é? Fala categoricamente isso. Os pecados que ainda não chegaram à minha mente, ele ia pecar, mas o Senhor o impediu de pecar. Por duas razões. Por amor a Abraão e por amor à sua vontade revelada. E podemos dizer também por amor àquela nação, mesmo sendo uma nação pequena. E aqui mais um paralelo interessante, porque no capítulo 19, Sodoma e Gomorra inteiramente é destruída. No capítulo 20, uma nação inteira, ela teme a Deus, o juízo de Deus. Ela teme o juízo de Deus. Isso vai ocorrer lá na frente também, quando Jonas prega aos ninivitas, todos temem a Deus. Deus vai destruir essa cidade, e eles se arrependem. E é interessante que o conceito é tão claro: olha, nós fizemos o mal a você, nós vamos restituir o mal que fizemos a você. E aí, ele devolve a Abraão, ele dá gado, ele dá jumento, dá cordeiro, dá tudo a ele. Já era um homem rico. Lembrem-se que a mesma coisa aconteceu no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando ele peca da mesma forma lá com o Faraó. Da mesma forma, ele sai de lá um homem rico. E daqui também ele dá a ele muitas coisas. E diz: ela está justificada diante dos homens. Ela está justificada. Ele restitui a honra dela. Esse é um princípio importantíssimo, irmãos, quando nós falamos de arrependimento. Não é? Há uma tendência no nosso meio de tratar o arrependimento com um tapinha nas costas, sem o conceito da restituição. Esse é um princípio bíblico fundamental. Ora, se você era ladrão e roubou alguém, e você depois se arrependeu do seu pecado, foi liberto pelo Senhor, você vai pegar aquele dinheiro que você roubou e vai devolver aquele de quem você roubou. Quando Zaqueu se converte, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, acontece a mesma coisa. Aqueles a quem eu roubei, eu restituirei 4 vezes mais. O princípio da restituição da honra. Nós fazemos o mal contra alguém, publicamente, e nós queremos pedir perdão a ele particularmente. Nós deveríamos restituir a honra publicamente. Ele restitui exatamente o que diz aqui. Ela está justificada. Interessante que esse momento, irmãos, que você tem primeiro a início da narrativa, dentro da estrutura, a intervenção de Deus, não é? Deus falando com Abimeleque, dizendo a ele o pecado dele, que ele ia cometer mesmo na inocência, e ele se arrepende daquilo que ele faria, restitui só o fato de ter tomado a esposa e trazido para o seu harém, restitui o que trouxe dela. Agora vem ele e fala com Abraão, um ímpio repreendendo o pai da fé. Não mintas para mim. Veja, Deus falou com Abimeleque. Agora Abimeleque fala com Abraão. E quando ele fala com Abraão, ele traz
ele traz a certeza de que Abraão havia pecado contra Deus. Veja só como interessante. Quando o texto diz assim, verso 9 em diante, não é? Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Ele faz algumas perguntas interessantes. Que é isso que nos fizeste? No verso 10 ele pergunta: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Não é? Então ele faz algumas perguntas interessantes. Ainda no verso 9 ele diz: em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado contra mim sobre o meu reino? Foi que eu fiz contra você. Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque: Abraão, que estavas pensando para fazeres mal, para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, e aí ele vai descrever o que ele fez. É interessante que nesse momento, irmãos, um ímpio repreende o justo. Um ímpio repreende o justo. Quantas vezes nós vemos isso na nossa sociedade? Aqueles que temem a Deus, que deveriam viver exatamente como Deus lhes ordenou. Tem gente que não conhece a Deus como você conhece. Ele repreende pelo que você faz. Por que fizeste isso comigo? Por que faltaste à verdade? Por que mentiste, Pai? Por que trouxeste tanto esse pecado contra o meu povo? Lembra-se, quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu te farei uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele trouxe juízo sobre aquela nação, porque não falou a verdade. Mas o que mais nos impressiona nesse texto, irmãos, não é exatamente a confrontação do pecado feita por ele, mas o verso 14 a 17, que é a manifestação da graça de Deus. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. E aqui é interessante, ele chama ele de irmão ainda, não é? Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. Você não vai ser tratada como uma adúltera, você não vai ser tratada como uma mentirosa, você foi justificada. Você foi justificado. E pela primeira vez na Escritura Sagrada surge a palavra profeta. Pela primeira vez em toda a Escritura Sagrada. Essa é a primeira ocorrência. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque e sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, sua mulher. No versículo, se você voltar comigo, verso 7 diz assim, capítulo 20: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás, se porém não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Foi dito: você conhece agora a verdade, age de conformidade com a verdade,
Se não fizeres o que eu mando, você vai receber a penalidade por isso. Peça a ele, porque ele é profeta. E é interessante, não é, que aqui Deus não trata Abraão da forma como talvez eu trataria ou eu seria tratado por uma falta como essa. É interessante que nesse contexto, Deus aqui não tira em nenhum momento essa expressão de Abraão. Ele é profeta, ele não muda o roteiro de Abraão, ele não muda aquilo que ele planejou para a vida de Abraão, ele não tira Abraão da rota por causa de uma falha, ou melhor, de mais uma falha. Ele continua, ele é aquele que eu escolhi. Este é o homem que eu escolhi. Ele é profeta. Ele intercede. E é interessante porque aqui não é uma fusão de conceito de sacerdote com profeta. Ele intercede por você. Ele não só fala, ele não só traz a minha palavra, não é? Mas ele intercede por você. Ele ora por você. E quando ele orar, eu vou ouvi-lo. E quando eu ouvi-lo, eu vou sará-los. Preste atenção. Ele vai orar. Peça a ele. Peça a ele. O verso 7 diz exatamente isso. Ele é profeta, intercederá por ti. Ele intercederá por ti. E quando ele interceder por ti, eu vou trazer a cura. Todas as mulheres estéreis vão ver. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Aqui a perfeita imagem de Cristo, revelada ainda nas sombras, nos tipos, que ainda não havia perfeição. Aqui ele é tratado como um inocente sendo culpado. Abraão é tratado aqui nesse texto como um inocente sendo culpado. Distintamente daquele para onde ele apontava, que foi tratado como culpado, sendo inocente. Se Deus ouviu a voz de Abraão, que intercedeu pelo povo, o que ele fará quando aquele que foi tratado como culpado, sendo inocente, o que ele fará quando este abrir a boca em nosso favor? O que acontecerá conosco quando este abrir a boca em nosso favor? Quando ele interceder por nós? Uma coisa tão impressionante. Diz o texto sagrado. E orando a Abraão, verso 17, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eles são tratados aqui como inocentes, sendo culpados, apontando para aquele que foi tratado como culpado, sendo inocente. E aqui, esse que era culpado, que foi tratado como inocente, abre a boca e Deus ouve a voz dele. Que mais? Eu posso esperar coisa menor do meu Redentor, quando a Bíblia diz que ele intercede.
intercede por mim. O que é que eu posso esperar dele? Isso é um momento extraordinário na vida da igreja. Muitas vezes nós temos essa grande angústia na alma. Minha alma está abatindo, pecado, tribulação, fraqueza. Peça a Ele, porque Ele intercede por mim. E quando Ele intercede, Deus ouve. Porque Ele intercede por aqueles que Ele levou a culpa. Lembre-se, Ele foi tratado como culpado, porque levou a minha culpa, sendo Ele inocente. Peça a Ele, rogue a Ele, e Ele vai interceder por você. A linguagem da Escritura Sagrada no livro de Romanos, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 8, verso 34. Romanos, capítulo 8, 34. Diz assim a palavra do nosso Santo Deus. Romanos, capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? Vamos ler a partir do verso 31, irmãos. 31. Que diríamos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja bem, quem vai nos condenar? Ninguém. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu. Ele ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Intercede por nós. Há uma conexão direta. Ele intercede por aqueles que Ele morreu. Peça a Ele e eu ouvirei. Essa é a oração de Cristo. Pai, obrigado, porque Tu ouves a minha oração. Lá com Lázaro, obrigado, porque Tu ouves o meu pedido. Porque tudo que eu te peço, Tu fazes. Toda aquela nação foi curada, porque Abraão morreu. Ele é profeta. Nós teremos a nossa alma restaurada se Cristo intercede. A nossa grande expectativa, irmãos, é que nós, de fato, nós sabemos disso. Nós somos, como igreja, nós somos pecadores, nós falhamos. Mas louvado seja Deus, por Jesus Cristo, nosso intercessor. Que nunca pecou, intercede por nós. Nunca pecou e intercede por nós. Aquela história do capítulo 20 de Gênesis.
aparentava trazer destruição para aquela nação, Deus cura aquela nação por meio da oração orada. Isso também nos traz uma outra aplicação e última aplicação. Como é interessante nós olharmos para o modo como Deus age, apesar da nossa incapacidade de entender como as coisas acontecem. Deus não apenas usa a nossa vida quando nós somos fiéis a Ele, mas até muitas vezes na nossa infidelidade. E aqui preciso explicar isso. Eu não estou dizendo, seja infiel que Deus vai lhe usar. As consequências da infidelidade, elas vêm a caminho, é uma coisa básica, fundamental. Mas o projeto de Deus, ele não depende da nossa justiça. Abraão, ele poderia ter impedido a obra de Deus ser realizada, mas Deus, que tem um plano estabelecido, ele vai executar sua vontade, apesar das falhas de Abraão. Isso também me leva a pensar na igreja. Não é? Você sofre porque muitas vezes a igreja não está vivendo a fidelidade, o pecado campando no nosso meio, vendo aí de maneira visível da igreja andando fora da vontade de Deus em muitas áreas. Eu tenho que rogar a Deus e pedir que essas coisas mudem, mas eu não posso me desesperar e perder a convicção de que quem está no controle é Deus. Ele vai fazer a mudança, ele vai fazer aquilo que ele planejou. Por quê? Porque o Filho dele veio, fez toda a vontade dele e intercede pela igreja continuamente. Esta é a minha confiança. Porque o Filho dele veio e intercede pela igreja continuamente. Ele vai cumprir o seu papel, porque Deus assim fala, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te damos graças por tua palavra, por tua advertência. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor em todas as áreas da nossa vida. A ter certeza que o Senhor está no controle de toda a nossa vida e em todas as áreas da nossa vida nós podemos manifestar essa convicção. E quando formos fracos, Senhor, quando a nossa fraqueza vier à tona no nosso coração, porque somos homens e fracos de verdade, o Senhor nos fortaleça, Senhor. O Senhor nos anime, o Senhor desvende os nossos olhos para ver a tua glória, para entender a tua obra, Senhor, para ter esperança no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dessa forma. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Redentor e intercessor. Obrigado porque somente por Ele nós podemos ter a certeza e a segurança de que seremos sarados de todas as nossas enfermidades e que chegaremos e cumpriremos toda a vontade do Senhor, porque Ele fez em nosso lugar. Traga salvação no nosso meio, Deus. Consciência dessa verdade no meio da tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus.